eu estou a assinar um trabalho. Lá está escrito, contrato de trabalho por período determinado. Assinei. Só que não consta a minha localização ou a minha morada. Nem, por exemplo, o domicílio, a localização da empresa. Eu assinei o contrato. Lá está escrito, contrato de trabalho por tempo Mas a maior parte das determinado. pessoas, quando vão procurar um trabalho, eles sequer não é, avaliam essas questões contratuais, simplesmente chegam pelaquela emoção de saber que vão conseguir mais um emprego, estavam na luta e tudo mais. Epá, aquela satisfação faz com que ele fique cego por ver esses critérios todos. Olha, E no realmente, final, se for despedido, aquilo começa a pesar. olha, realmente, o que é que acontece? É fundamental abrir-se uma brecha para os juristas, nem tanto advogados, mas para os juristas fazerem-se acompanhar de um ou de outro, os trabalhadores fazerem-se acompanhar de um ou de outro jurista, um técnico jurídico, alguém que conhece um conteúdo mínimo sobre a lei geral do trabalho para observar. Já me deparei com amigos que depois mostraram um contrato. Oh, meu Deus do céu, tu assinaste esse contrato. Yeah, mas você é meu amigo, sério, que eles não pediste um tempo para verificar o contrato. Realmente eles normalmente não pedem esse tempo porque o que eles querem é trabalho, porque já estão na luta há um tanto tempo. Depois conseguem um trabalho, limitam-se a assinar e pá, vou enfrentar as consequências depois. Mas está aí, independentemente dele saber ou ter conhecimento da Lei Geral do Trabalho, fazer-se acompanhar ou não de um especialista, o que acontece é aquele contrato em sede de tribunal, o tribunal vai avaliar, o juiz vai avaliar e vai notar que falta um conteúdo específico. Feito isso, o tribunal poderá invalidar ou melhor, anular aquele despedimento, o que provavelmente em algumas situações poderá o tribunal determinar a reintegração. O que é a reintegração? Vou explicar de palavras bem miúdas. Fui despedido, fui afastado da empresa. Reintegração é eu voltar a fazer parte do quadro pessoal da empresa. Mas isso também depende muito da vontade do próprio trabalhador. Ele pode se dar o caso de dizer, olha, eu não quero ser reintegrado. Até porque a relação já não fica saudável. Olha, e por isso é que a nova Lei Geral do Trabalho, ele, mesmo depois, mesmo se o trabalhador aceitar ser reintegrado, a partir da data da sua reintegração, ele tem mais 90. Bem, é que se nós juristas depois se cometemos alguns erros, vamos ver a circular alguns vídeos nossos a fazerem uns memes. Olha, o jurista foi e nem se preparou devidamente. Mas, salvo melhor opinião, 90 dias, ou seja, 3 meses para refletir se quer continuar. Ou seja, mesmo depois de eu ser reintegrado, ter aceitado A proposta a proposta de ser reintegrado, eu tenho 3 meses para para pensar, pensar, mas estou a pensar a trabalhar, por isso é que eu já estou reintegrado na empresa. Estou a a trabalhar, ganhar salário. sim, a ganhar salário normalmente, mas devolvido 3 meses, no final do terceiro mês eu posso decidir o seguinte: olha, a relação aqui já não está boa. Eu tentei me enquadrar, mas acontece que ouço ouço muitas vozes sobre o meu comportamento, sobre o meu processo, não me sinto confortável em continuar aqui. Fui acusado de alguma coisa que eu nem sequer estive envolvido e etc. Determino que já não quero continuar. Então, o trabalhador será indemnizado pela sua não reintegração, porque ele vai ser, o trabalhador é considerado que não houve a reintegração, então ele é indemnizado pela sua não reintegração. Porque mesmo quando ele é reintegrado, somando a esse processo de reintegração, pode o mesmo trabalhador ser reintegrado, ser indemnizado. Mas Ok. depois disso ele decidir, olha, eu não quero mais ser, 3 meses eu não quero mais ser reintegrado, eu que desisto da reintegração. Yeah, ele ainda assim será reintegrado. Mas quais são as disposições relacionadas às negociações coletivas e sindicatos na nova lei? Olha, questão pertinente. Confesso que não,
pesquisei mais sobre este assunto, mas do pouco que eu pesquisei, não fui muito ao fundo neste assunto, porque cingi-me apenas em alguns aspectos muito gerais, muito mais envolvidos, aquilo que eu pela internet estava a ver, que há um debate em que as pessoas estavam mais envolvidas. Então, sobre esse processo da coletividade, dos sindicatos, o que eu posso dizer é o seguinte: primeiro, eh, não pode um trabalhador que. Sobre despedimento coletivo. Ah, não, é melhor eu não abordar porque não estou mesmo bem preparado sobre Mas este assunto. Vamos passar. esta questão da nova lei, ela trouxe um bom, não é, uma boa ligação em termos de diálogo entre o empregador e o trabalhador, não é? A resposta é positiva, mas do ponto de vista prático vai depender da análise de cada um deles, porque o que está a se debater é o seguinte: olha, esta lei é somente favorável para o trabalhador, não é favorável para o empregador. Por acaso, estabelecer um contrato por tempo determinado, reduzir este contrato por escrito, isso é vantajoso para o próprio empregador, porque ele também tem um maior controle no que diz respeito à gestão de contratos. Então ele consegue ver, não, esse trabalhador já cumpriu com os 6 meses porque nós já terminamos com, ou seja, o outro trabalhador que estava indisponível e foi substituído porque uma das causas para a celebração do contrato por período determinado é a substituição temporária de um trabalhador do quadro pessoal. Então, um trabalhador faz acidente, está envolvido em um acidente, está acamado durante 6 meses ou durante 3 meses. Vamos contratar uma outra pessoa por um período de 6 meses para preencher essa lacuna. Envolvidos esses 6 meses, eu, como empregador, vou notar que no contrato o contrato está estipulado apenas 6 meses, o que me ajuda a ter maior controle do próprio contrato Próprio do funcionário. próprio funcionário. Isso é vantajoso para o próprio empregador, porque isso é melhor do que estar a dizer o seguinte: ei pessoal, estão todos estão admitidos por tempo determinado, vais trabalhar para mim só 6 meses. Acontece que o trabalhador acaba por ficar lá 8 meses, 10 meses. O pessoal do RH ou da área jurídica também, por alguma distração ou por falta mesmo de controle, Não renova. não renova ou simplesmente deixa passar. Então acaba por fazer vários pagamentos, porque depois outro trabalhador, se não tivesse isso estabelecido, o trabalhador que estava impossibilitado de exercer as suas funções retoma. A empresa estará a pagar esse salário, estaria a pagar o salário a duas pessoas que estão exatamente a praticar a mesma atividade, estão na mesma função e ficaria meio complicado. Então, Mas isso também acaba sendo uma questão que muitas empresas fazem, é que eles contratam alguém, não é? Tu fazes aí no mínimo 5 anos para te tornar efetivo numa determinada empresa. realmente. Ele vai te contratar durante 2 anos, ele sabe que até ele atingir o, não é, a parte de efetivo, vai ter que alterar o salário. Então, para não alterar o salário, ele vai te demitir, vai contratar uma Uma outra pessoa pessoa. que vai exercer a mesma função que tu vais para o desemprego e aquela pessoa vai trabalhar 2 ou 3 anos, também vai ser demitida, no sentido dele não garantir que tu atinjas o ponto de ser um efetivo. Isto, Agora, se consegue perceber porque é que tivemos que voltar ao regime indeterminado? No regime por tempo indeterminado, isso não existe. claro, E foi bem regulado os contratos por período determinado. Ou seja, eu contrato alguém, ninguém sabe quando é que as coisas, ou quando é que a nossa relação, como se diz na gíria, vai espumar. E para não estar a brincar assim com o trabalhador, olha, ou com as pessoas, até porque eu não vou me sentir seguro, porque eu na empresa vou ouvir o histórico de que antes de mim estiveram naquele lugar cerca de 5 pessoas num período de 12 em 2 meses. Então sei que daqui a 2 meses eu vou para o olho da rua. Porque há empresas, há empregadores literalmente muito maus. Ou seja, não salvaguardam, não respeitam os direitos dos trabalhadores, porque sabem que os trabalhadores não sabem se defender. Eles têm conhecimento que os trabalhadores não sabem se defender. Não sabem mesmo, porque há trabalhadores nessas situações.
quando colocou a situação o exemplo de um segurança que está há 8 meses sem receber salário, esse segurança não sabe se defender. Não sabe. Então, a entidade empregadora ou as empresas aproveitam-se disso. Então, por isso é que tivemos mesmo que voltar a um regime, porque por causa da situação da estabilidade no emprego, da segurança, da certeza, de que eu sei que eu não serei demitido daqui a 2 meses, porque não estamos diante de um contrato de trabalho, excepto se, por acordo, por vontade das partes, das duas partes, eu cesso mesmo assinando um contrato por período indeterminado, depois de 2 meses posso ir embora, porque apareceu uma vaga, uma oportunidade melhor e etc.